Olá, amigos e amigas do Histórias da Bola. Estamos de volta. Ele sempre foi um operário da bola, porém daqueles eficientes e imprescindíveis nos elencos que integrava. Não passou por muitos clubes, pois seu estilo de vida não combinava com a vida de um boleiro cigano, daqueles que ficam buscando só vantagens ao defender uma equipe. E o tempo e os resultados mostraram que ele estava correto. Jogou não em muitos clubes, numa carreira relativamente longa e fez sucesso em todos, talvez pela sequência de trabalho, a interação, o entrosamento, e isto no futebol de campo e no futsal. Falamos de João Márcio Pereira, o Joãozinho Macarrão, eficiente meio-campista de Industrial, Uzipa, Jabaquara, Grembel e Iguaçu, e do futsal da mesma Uzipa, da Cearia, do Depósito São Jorge e do Clube Casa de Campo. Todas essas agremiações vivenciando seus tempos áureos de dar espetáculo e de grandes feitos. Joãozinho Macarrão nasceu em Dom Silvério, mas veio com 2 anos para o Vale do Aço, trazido pelos seus pais, o senhor Sebastião Pereira Gonçalves, mais um daqueles que vieram trabalhar na Uzi Minas no início da instalação da poderosa siderúrgica, nos anos 60, e por Dona Aparecida Gatti Pereira. Ele é irmão de Paulo Henrique, de Elza Elvira, de Júlio André, de Rosa Maria e de Lúcio Vitório. Joãozinho é casado com Meire Sueli Martins Pereira, com quem tem 3 filhas, Patrícia, Carla e Marina. Já é avô coruja de Giovana Gatti, filha de Patrícia. A primeira namorada foi em Coronel Fabriciano, em Melo Viana, por cerca de 2 anos. Depois a família mudou-se para Ipatinga, no bairro Areal, onde está instalada até os dias atuais. Joãozinho estudou no Grupo Escolar Dom Elvésio, no Areal, no Colégio João 23, no Iguaçu, e formou-se em técnica em eletrônica no Colégio Técnico de Coronel Fabriciano, o atual Padre Deman. Trabalhou desde os 14 anos na Uzi Minas, onde entrou como aprendiz do Senai, ficando por 28 anos ininterruptos, até aposentar-se. Depois, seguiu carreira em outras empresas, inclusive fora da região. No futebol, começou no time denominado Mirim Esporte Clube, do bairro Bom Retiro, comandado pelo senhor de nome Geraldo, que mudou-se mais tarde para Contagem, já falecido. Entre os 13 e 17 anos, em função desta admissão precoce na Uzi Minas, via Senai, não jogou futebol, cuidava da inserção no mercado de trabalho, da sua especialização também. Em 1977, integrante do departamento UDT de transporte da Uzi Minas, foi para a Industrial do Bom Retiro, equipe dirigida pelo cartório Ananias Bertoldo, também envolvido à época com futsal. Lá ficou até 1979, ano em que foi campeão ipatinguense numa final apoteótica no campo da Uzipa contra a Cearia. E o gol da vitória do título foi dele. Depois seguiu para a Uzipa, onde disputou 4 ipatinguenses, conquistando mais um título. Em seguida jogou no Jabaquara, tendo sido também campeão da cidade. Mais tarde, atuou 2 anos no Grembel e mais uma temporada no Iguaçu. Em paralelo, como já disse, Joãozinho era figura carimbada dos melhores times de futsal da região, nos áureos tempos em que os ginásios da Uzipa, da Cearia, do Casa de Campo, do SESI, dentre outros, recebiam um público sempre acima de 1.000 torcedores por partida. Depois de deixar o futebol amador, valendo 3 pontos, Joãozinho não saiu de campo. Seguiu por 1,5 décadas no Master, iniciada na Cearia por 2 anos e mais de 12 anos em seguida no Industrial, sempre Industrial do bairro Bom Retiro. Esta é, resumidamente, pode acreditar, a história de João Márcio, o Joãozinho Macarrão, mais um desses sujeitos do bem, inseridos no futebol para somar e deixar um legado espetacular, motivos pelos quais o trazemos aqui no nosso programa, no seu programa Telespectador, para compartilhar essas alegrias, essas histórias, esses causos. Joãozinho, muito obrigado por ter aceitado o convite aqui do Histórias da Bola, fiquei muito envaidecido, né, de contar a sua breve história, a sua breve passagem. Você já era bom de bola desde de pequenininho, ou os irmãos jogavam mais que você, ou só você da família que conseguiu vingar na bola? Não, primeiro é uma alegria. A alegria é minha, realmente, Valdeci, de ter recebido esse convite e estar aqui participando desse programa, né? E várias vezes eu tive a oportunidade de estar assistindo, né? Outros colegas aí, pessoas que passaram pelo futebol de Ipatinga e com grande representação, né? E realmente muito bom. E isso engrandece, né, o futebol de Ipatinga, né? E faz com que a gente possa estar revivendo também esse nosso passado, né, esse histórico do futebol ipatinguense. Mas com relação a julgar e ser melhor, né, a história às vezes é diferente. Sempre tem alguém na família, né, que julgou mais ou melhor, mas na verdade, na minha família, realmente eu sempre
fui o destaque. Né? Desde o início, né, quando você comentou aí do Mirim Esporte Clube, com meus 9 aos 12, 13 anos de idade, né? Então que eu comecei, e naquela época, né, eu estava até lembrando, né, quando vindo para o programa, a situação que não tinha chuteira, a gente não comprava chuteira, principalmente para um pé pequeno. Agora, nós tinha um sapateiro no Bom Retiro que fazia as chuteiras. Quem era o sapateiro que fazia chuteira vocês? Não, eu não lembro o nome dele, a eu não lembro. Foi feita artesanal, isso, artesanal, exatamente. Aqui também não sentia dor de tanto fominha que era, né? Ah, não tinha. Na verdade, a gente jogava para todo lado descalço, né? Porque naquela época, eu lembro que era o Santa Mônica, Embaúbas, Bom Retiro e Areal. A gente saía cedo, de um dia de sábado, né? Uhum. Acordava aquela turma, um grupo de uns 7 a 8 garotos, né? E saía. Primeiro ia para Santa Mônica, batia uma pelada, tudo descalço, né? Naquela quadra que existia, ela hoje é da TI. Uhum. Né? E dali, a gente nem ia em casa almoçar, a gente nem almoçava, né? As mães já sabiam, nem importavam muito com isso, né? A gente saía de Santa Mônica, ia para o Embaúbas, lá tinha uns campinhos de pelada, né? Terra batida. Ali a gente já tinha, o grupo, a turma já sabia, já tinha um time lá esperando já. Dali a gente já caminhava para o Bom Retiro e chegava em casa às 17 horas, 18 horas. O dia todo na bola, o dia inteiro jogando bola. Mas os seus 3 irmãos, o Paulo Henrique, o Júlio André e o Lúcio Vitória, nenhum deles... Não, eles jogaram. Jogaram sim. O Júlio, até hoje, ainda ele disputa os veteranos aqui em Patinga. E ele teve uma passagem, um tempo muito bom também no Zipa, na época do... Júnior, juvenil do Zipa, na época do Tinar, Solon, Nilton, aquela safra boa. Na época do João de Brito, ainda no Zipa. Ele era zagueiro e era um bom jogador, né? Mas não seguiu muito o amador de Patinga, não. Né? Ele não seguiu sequência nos times aí que disputou nos campeonatos de Patinga, não. O mais velho, o Paulo Henrique, também jogou na época de futebol de salão, na época do Senai. O João 23 tinha um time de salão muito bom. E ele integrava esse time, mas também não seguiu carreira. Porque logo cedo também ele saiu dos Minas e foi trabalhar fora, né? Então... Carreira solo mesmo, só o Joãozinho. Só. Quem teve realmente... O seu pai, o seu Sebastião, ele dava incentivo ou puxava a orelha que você matava a aula para jogar bola? Não. Ou você é daqueles raros casos que nunca matou a aula para jogar bola? Não, na verdade aqui não. Pode falar a verdade, agora pode. Não, com certeza não. Muito pelo contrário. Né? Eu era realmente um CDF na escola. No João 23 não era murado, não. Eu lembro que naquela época a gente chegava atrasado para a escola e não podia entrar, né? O portão era fechado. Eu ia para a janela da escola e assistia todas as aulas do lado de fora da escola. Então eu realmente nunca matei, nunca faltei em aula para jogar futebol, não. É verdade. Você viu muitos colegas fazerem isso? Ah, com certeza. A turma até às vezes combinava de matar aula e tal, eu era contra, eu ia sempre contra. Você era do lado contrário. Do lado contrário. Fez certo, né? Com relação ao meu pai, ele acompanhou muito. Nunca jogou futebol, não, mas gostava muito. Era um torcedor atleticano fanático. Sabe? Atleticano, fanático. Né? Acabou que em casa ficou 2 atleticanos e 2 cruzeirenses. Quais são os atleticanos e quais são os cruzeirenses? Júlio e o Lúcio são atleticanos. E eu e o Paulo Henrique somos cruzeirenses. Mas o meu pai é interessante, que ele acompanhava todos os jogos. E a gente tinha até uma preocupação, porque ele torcia mesmo por nós. E ele vestia a camisa. Literalmente. Literalmente. Então, algumas vezes aconteceu do Paulo Henrique, quando o Paulo Henrique jogando um torneio de futebol salão, houve uma confusão e ele entrou na briga, rapaz. Literalmente comprou a briga do filho. Sim, com certeza. O velho foi ali e pulou aquele alambrado. No meu filho ninguém bate? Não, é verdade. Ele entrava aqui, não, no meu filho ninguém bate. Com você chegou a ter algum arranca-rabo que ele acompanhou? Não teve nenhuma. Na verdade, o seu irmão era mais sanguíneo, você era mais? Com certeza, sem dúvida. Você sempre foi mais moderado? Mais moderado, tranquilo. Você foi mais equilibrado. Você começou a jogar já de meio campista ou é aquele peladeiro que jogava em todas? Não, sempre meio campista. Né? Desde o Mirim lá? Desde o Mirim. E já naquela época, né, eu me lembro bem que teve um desses jogos que nós fizemos, que esse time Mirim foi jogar lá em Jaguaraçu, me parece. Tinha alguém lá de fora assistindo ao jogo, que segundo ele, né, ele se intitulava um diretor do Botafogo, do Rio. E ele quis me levar.
Naquela época ele quis me levar para o Rio de Janeiro. 12 anos de idade. Meu pai, conversou com meu pai para me morar com ele. Mas naquela época não era o futebol que era hoje, né? As coisas da forma que são hoje, né? Hoje e é muito complicado também. Era para deixar um filho sair daqui. Naquela época, para ir para o Rio de Janeiro, né? E com a família, com quem não conhece, para estar então, jogando você futebol. também não teve muito prazo para sonhar nessa questão de carreira de futebol profissional, porque você muito cedo foi trabalhar. É né? verdade. E nesse período que você fez sucesso no futebol aqui, também você sepultou esse possível sonho, ou você nem passava por sua cabeça? De vez em quando alguém falava, você tinha que ser profissional? Sempre alguém fala, né? Não, sempre. Surgiu a oportunidade. Mas o sonho naquela época de todo pai e todo jovem era trabalhar nas Minas. O futebol não dava o dinheiro que dá hoje. Tanto então estatal os Minas. Exatamente. Estatal era uma mãe, né? Era uma mãe. Mas a verdade é que o sonho era esse, era estar ingressando na Uzi Minas, e eu comecei muito cedo. Né? Com 13, 14 anos no Senai, e com 15 anos eu já estava de carteira assinada dentro da Uzi Minas. Admitido na empresa. Né? E aí, mais tarde, já jogando no Zipa, né? Nós fizemos um jogo contra o Atlético Mineiro, e me parece que uma entrega de faixa, inclusive, naquele ano. E nesse jogo nós perdemos 3-2, eu fiz os 2 gols do time, do Zipa. E tinha olheiro, naquela época era os olheiros. Famoso olheiro. Tinha os olheiros. Não tinha DVD, não tinha que era ao vivo. Tinha que ser ao vivo. Aí você via se o jogador servia, você não servia, né? Exatamente. E eles queriam que fosse alguns dos jogadores do Zipa, né? Entre eles era eu, Kleber, Ailton Neguinho, e tinha um outro na zaga que eu não me lembro qual. Mas eles queriam que fosse para São Paulo, passar uma temporada lá, que era isso que se fazia, né? Para fazer teste. Só que todos esses já trabalhavam nas Minas. Aí ninguém arriscou, ninguém quis correr o risco. Mas olha, você não era atleticano, também você não deve ter ficado muito entusiasmado, não. Né? Mas o primeiro time mesmo foi o Industrial do Bom Retiro. E como é que foi as primeiras temporadas do Industrial, até culminar com o título de 79? Na verdade, o Industrial foi exatamente pelo fato de eu trabalhar no departamento de transporte, que era o departamento onde o Ananias Bertoldo exatamente, né? Grande cartola, né? Ele já trabalhava, e ali começou com o futebol de salão, né? Uzi Minas, né? Incentivava muito, né? Aqueles torneios de segurança dentro da Uzi Minas. E ali eu apareci, e o Ananias formou o Industrial, foi convidado para representar o Industrial, o time do departamento. Né, e a gente sabe que naquela época, né, eles fichavam muito o boleiro, né? O pessoal que jogava dava 3 chutinhos na bola, estava admitindo. Tinha um privilégio de estar fichando, né? E aí montou um time muito bom, né? E com jogadores aí de grande expressão, que eu acho que hoje, inclusive, poucos, né, no futebol brasileiro, né, jogava a bola que muitos deles jogavam, né? Lembrando aí do Lica, Serginho. Serginho Volante, Serginho Apim. Serginho Apim. Você chamava lembra de Serginho Apim. O Chaparral, zagueiro, né? Aloysio, né? Um extraordinário zagueiro também. Mas tinha um grupo, era um grupo muito bom. O perfil mais desse time industrial era um time mais guerreiro, um time mais operário mesmo. Diferente do Zipa esse aí, que era um time mais técnico, mais cadenciado, ou não era? Sim, com certeza. O estilo era diferente. Era realmente esse estilo. Tanto que na final, contra a Cearia, né? Quem destacou realmente naquele jogo foi o Jaime, um volante que nós tínhamos, né? Não era nada técnico, não, era muita garra, muita vontade. Aqui que dava 25 carrinhos pro jogo, né? Isso, era só desarmar mesmo e entregar pros meias, né? Que entregava no pé de um Lica, por exemplo, né? Quem foi seu primeiro técnico? Quem que era o treinador Industrial nessa época? Rapaz, na época do Industrial... Firmo Lote chegou a treinar o time, não, né? Não, mas não era o Firmo. Não era o Firmo Lote, não. Me parece que era um tal de Adão. Adão, exatamente. Dizem as Marinho que o Ananias entregava a listinha com a escalação. Naquela época, né, não dá para fugir muito disso, não. Né? Os cartolas realmente eles mandavam. Né? A gente vai continuar contando as histórias, as passagens e principalmente alguns fatos marcantes das conquistas do Joãozinho Macarrão, a primeira delas no Industrial, em 1979, no próximo bloco do Histórias da Bola. Rapidinho estaremos de volta.
Ô, pessoal, é eu, compadre Mineirinho. Compadre Jair, uai. Nós estamos aqui para convidar vocês, certo nós, todo domingo, 9 horas da manhã e quinta-feira, Às 8h30 da noite. programa Mineirinhos na Rocha. Uau. Estamos esperando por vocês. Bom demais, uai. Se você não quer ter dor de cabeça na hora de fazer os seus serviços gráficos, procure a Gráfica Arte Publish. Moderno parque gráfico com profissionais atualizados, prontos para atender com rapidez, a cortesia e a pontualidade que o mercado exige. Gráfica Arte Publish, sinônimo de qualidade em serviços gráficos. Atendimento em sede própria, com assessoria jornalística, fotolito eletrônico e criação de peças publicitárias. Gráfica Arte Publish, mais que impressão, impressiona. Arte Publish, Avenida Londrina, número 400, bairro Veneza 2, Ipatinga. Telefone 3828-9020. artepublish@artepublish.com.br. Há quase 2 décadas, procurando promover soluções estratégicas no segmento de higiene e limpeza no Vale do Aço, a Cleanup busca cada vez mais a proximidade com seus clientes através da busca de ferramentas facilitadoras do processo de limpeza. Dispondo de um amplo mix de produtos, equipamentos e acessórios para limpeza, valorizamos e respeitamos sempre o bem-estar do usuário. Trabalhamos com produtos químicos devidamente registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa. Atuamos também na linha de descartáveis e de produtos para atender os segmentos alimentício, médico, odontológico e industrial. Tudo com qualidade e pontualidade na entrega por meio de frota própria. Cleanup, negócios verdadeiramente limpos. Avenida Guido Marrieri, número 190, Loja B, bairro Iguaçu. Telefone 3822-4547. Olá, estamos de volta com Histórias da Bola, que hoje traz Joãozinho Macarrão, aquele meio-campista aguerrido, um operário da bola, que jogou no Industrial, no Zipa, no Jabaquara, tendo sido campeão ipatinguense em todos esses clubes, participou da fase áurea, né, do Grêmbel, o Grêmio Esportivo Bela Vista, que nos únicos anos que o Grêmbel fez time e marcou época no futebol ipatinguense, ele jogou também no Iguaçu e em diversos clubes de destaque no futsal da região. Joãozinho, a gente dizia no bloco anterior daquela sua passagem pelo Industrial. O título de 79 foi marcante, é uma coisa um fato que sempre é relembrado, até pelos seus adversários. O que foi marcante naquela campanha de 79 e como é que foi? Você dormiu naquela noite que você fez o gol do título? É sempre uma alegria e uma festa, né? Não, com certeza não. Né? Não dá para dormir, né? E mesmo porque era o início meu aqui no futebol de campo em Ipatinga, né? Foi o segundo ou terceiro campeonato que eu estava disputando, né? E ainda mais fazendo o gol do título. E contra um time, né, que era realmente favorito. O Açaí, eu lembro na época que estava já com a festa toda programada. Né? O chopp comprado, carne comprada. Vocês ficaram sabendo antes disso? Ficamos sabendo. Aqui daí deu uma energia a mais. Com certeza, né? Isso que inflama, né? E no vestiário, né? Usa, né? Eu lembro que o Ananias, principalmente, né? Como cartola experiente que ele era já naquele tempo, né? Ele usou muito isso para poder inflamar o time, né? E com certeza, nós entramos naquele jogo realmente para fazer diferença. Foram mais de um jogo da final ou só foi um jogo da final? Não, foi um jogo só na final. O jogo anterior, na semifinal, foi até mais emocionante, que foi contra o Ideal. A semifinal contra o Ideal. Pega com o Ideal. E foi no campo do Nescau. Jesus. E foi lá naquele campo, né? Vocês ganharam lá? Ganhamos lá. Foi uma decisão, assim, uma semifinal fantástica, né? Porque naquela época já era difícil jogar naquele campo. E eu lembro que no departamento que eu trabalhava, né, e tinha um rapaz que era o Vadim, não sei se você lembra, era diretor do Ideal na época, um dos diretores, e ele falou comigo ainda, falou, nós vamos ganhar na bola e vamos ganhar no tapa ainda, porque dava muita confusão realmente naquela época, né? E naquele jogo, houve um lance, que até hoje, né, eu brinco muito, nós discutimos muito, e houve muita polêmica também no jogo, que o nosso ponteiro direito era o Elvésio. Eu lembro dele. Um baixinho lá de Fabriciano.
Ele foi no fundo, cruzou a bola, eu entrei de cabeça, a bola bateu e o pessoal ficava junto na marca do campo, ao redor do campo. Né? Não tinha muita distância de separação, ficava ali junto. Essa bola tinha um garoto encostado no pé da trave. E essa bola, eles falam que a bola bateu no pé do menino. Né? O pé do lado de dentro. E voltou para dentro do campo e eu chutei para dentro do gol, o juiz deu gol. E foi o segundo gol, nós ganhamos de 2-1. Ah, então ela bateu no pé do menino do lado de fora. Do lado de fora. Então fora de dentro, do lado de fora. Ela bateu lá de fora e voltou para dentro. Voltou para dentro, eu joguei para dentro do gol e o juiz deu gol. Imagina a confusão que não deu. Ih, rapaz, aquilo entrava em campo, e já era final do jogo também, não tinha muito o que criar problema, né? Porque se termina o jogo ali, já estava já definido também, né? Exato. Mas o certo é que nós acabamos ganhando. A semifinal foi emocionante. Foi emocionante. E a decisão, como é que foi aquele dia da decisão com a Cearia? Aquele dia, a primeira decisão, a expectativa, o jogo pegado, a Cearia com um time poderosa, né? Poderosa. E na verdade a gente já... Antes, né, já sentia, né, esse receio, né, de estar jogando contra uma Cearia e a Cearia só precisando do empate. A Cearia jogava pelo empate. Pelo empate? A Cearia jogava aquele jogo pelo empate. O gol foi no primeiro ou segundo tempo? Foi no segundo tempo. Foi no segundo tempo. No início do segundo tempo. Aí depois o boca de bode, né? Aí, pronto, né, já jogando já, né, um time já que jogava, né, com essa característica, né, mais defensiva. Aí ficou até mais fácil, né? E eu lembro que no dia estava chovendo ainda. Chovendo? Estava chovendo. E foi uma jogada, né? Muito rápida. O Lica, eu lembro que... Você lembra da jogada até hoje? Lembro da jogada. Não dá para esquecer, né? Vamos descrever. É o primeiro campeonato, tem o gol do título, né? Não dá para esquecer. Mas eu lembro que o Lica, né, recebeu a bola no meio de campo, lançou o Marinho, né, velocidade, Marinho, com a velocidade característica. Né? Até hoje ainda, com os veteranos ainda, ele usa ainda essa característica dele, né? Mas o Marinho foi no fundo, cruzou, eu entrei de cabeça. O goleiro era o Marquês. Ah, o Marquês. O goleiro era o Marquês. Né? No canto o gol foi de cabeça, então? De cabeça. Um tampinha daquele. É verdade. Franzini e tampinha, né? Isso. Com todo respeito. Não, é verdade, né? E naquela época eu era bem franzininho mesmo. Franzini. Bem magrinho. E fizemos o gol e ali nós seguramos. Por que você saiu do Industrial e foi para o Zipa? Foi uma troca dentro da área da Usiminas de trabalho que coincidiu com o time, o departamento que era ligado ao Zipa, mais ou menos por aí? Exatamente. É como falamos aqui já no início, né? A questão do futebol dentro da Usiminas, né? O pessoal incentivava, né? E na maioria dos departamentos, né, os gerentes, né, eles gostavam muito de futebol e eram diretores de futebol de clubes aqui fora. Né? Então eles usavam isso, né? Manipulavam, né, essa questão dentro das Minas. E eu tinha acabado de formar o curso técnico. E ainda não tinha, né? A classificação, a tal da classificação. Dentro das Minas. E aí surgiu essa oportunidade. Eu lembro que na época, na verdade, a primeira opção era para ir para a Cearia. Eu estava para ir para a Cearia. Aí o pessoal do o DG... departamento da Cearia e o time da Cearia. O time da Cearia. E o pessoal do DG ficou sabendo, né? E o Aloysio, através do Aloysio, né, eles foram até mim, não quer vir para o departamento de projeto, né, elétrico e tal. Eu achei mais interessante e acabei indo para a área de projeto para o DG. E era o Aloysio que... Aloysio dos Santos. Isso, que já era diretor de futebol no Zipa, e aí eu acabei indo para o Zipa. Lá no Zipa foram 4 temporadas, Foram 4 temporadas, né? Foi com o João de Brito. Eu lembro que passamos como técnico, né? O João de Brito e o Edson Moraes. Quando o Edson chegou para o Zipa, né? Para o Zipa. E você pegou as 2 gerações de ouro da Zipa, os mais antigos e aquele que a molecada que estava começando na época, né? Com certeza. Né? Essa turma toda quando que você foi para lá, o Kleber já estava jogando ou foi deixado depois? Não, o Kleber ainda estava subindo do juvenil, né? Na verdade, o Kleber até é interessante, né? Que ele apareceu um pouco mais tarde mais tarde, porque a história dele conta, ele já veio, depois que ele veio trabalhar na usina, fez um estágio só lá no juvenil para subir, viu que o homem era fera mesmo, né? Jogava muito, né? Aquela a turma toda daquele time do Zipa, né? O Kleber, Ailton Neguinho, né? O centroavante, o Helder, centroavante, né? Ailton Jonas, zagueiro. Você foi campeão, não foi no primeiro ano que você foi para o Zipa, não? Não, foi no segundo ano. No segundo ano. No segundo ano. A decisão, não precisa nem falar contra quem foi, né?
Tacearia. De novo. De novo com a Tacearia. Tacearia. Exatamente. A decisão, o jogo da Tacearia e o Zipa era mais complicado de jogar, né? Era bastante complicado. A rivalidade era muito grande, né? E construída não só aqui fora, né? Mas até mesmo dentro da Uzi Minas, né? Dos departamentos, né? A semana inteira era... Era discussão violenta e até tinha alguns privilégios, né? Que no final de semana já, né? De preparação. Sair mais cedo do trabalho? Sair mais cedo do trabalho, ia para o Zipa ali com o Albertino, né? Né? Preparador físico ali, tá preparando, condicionando. Os que tinham alguma lesão de estar se tratando. Então tinha esse privilégio. O jogador sentiu o peso também da responsabilidade. Ah, sim, com certeza, porque era cobrado. Isso era cobrado, né? Era muito cobrado. Não tinha... Não tinha muito. Eu lembro que com o Edson, já na reta final desse campeonato, e foi mais ou menos na época que eu estava me preparando até para o meu casamento também. E eu faltei alguns treinos, eu acabei ficando de fora de uma semifinal. Eu e o Neguinho, que era eu e o outro Neguinho, revezava. E aí ele não tinha jeito, né? Quem vacilasse ali estava... então não comparecia a treino? Não, perdia. Sentava no domingo. Sentava no banco. Sentava e não podia falar nada. Não, então você tinha realmente um compromisso, responsabilidade ali de estar... Na Uzipa, qual foi o momento mais marcante? Foi o título ou foi, como é que foi, contextualiza a passagem na Uzipa? Não, com certeza foi o título, né? Sempre é o que marca, né? É o que define, né, a sua passagem num clube, né? E mesmo porque de ser um vencedor, né? De ser ganhador, né? Quando você sempre ganha, todo mundo quer realmente você no time, né? E isso marcava e marcou toda aquela geração, né? E por que saiu da Zipa e foi para o Jabaquara? Rapaz, parece que eu me desentendi, na época eu me desentendi com o Edson Moraes. Exatamente com o treinador. Exatamente por causa dessa questão de... Você queria ser titular no revezamento. Exatamente. O Edson tinha assim, ele tinha esse perfil muito agregador, ele andou fazendo rodízio no gol, em diversas outras posições. Bastante. Né? Aí, você, no caso, não concordou? Eu não concordava muito, não. Eu era bastante... Eu queria julgar. Você era arredio, eu queria jogar onde eu porque, na verdade, eu era muito compromissado também com o clube, né? Com a atividade que eu estou fazendo. Até hoje ainda eu tenho essa característica, né? Mas realmente eu não faltava treino, não assumia os meus compromissos. Aí o Drauzio descobriu e foi lá, você, Joãozinho, vem cá, que o Jabaquara você vai ser titular. O Drauzio, que ele escalava o time do Jabaquara, ele chamava para ser titular. Isso já acontecia, né? Porque ele já se assediava antes? Ele morava no Areal, né? Então a gente já encontrava sempre, estava encontrando e sempre ele estava junto. Toda semana ele dava uma... Chegava vem para o Jabaquara, aqui você vai jogar, exatamente. Lá você está na reserva. Ele falava mais ou menos por aí, né? Na verdade, lá se reveza, né? E tal. Lá aqui você vai ser titular. Aqui vai ser você e mais 10. E também tinha um grupo também muito bom, né? Você olhava isso antes de ir para o grupo, se tinha característica de vencedor ou se Ibaca? Não, com certeza, né? Isso influenciava muito. Né? Não ia, né? Você ir para um clube que você sabia que com a sua dedicação, com o seu compromisso, você não ia ter muito retorno, ia ser difícil de acontecer. E com o Jabaquara também tinha um time que era fantástico, né? O Geraldo, o Caixote, aparecendo, Deca, centroavante, né? O Fizinho, você pegou o Fizinho na zaga. Peguei o Fizinho na zaga. O Jorge Pereu. Jorge. Pegou o Zé Martins. Com certeza, lateral direito. Era um grupo também que fazia, e estava sempre também chegando às decisões. Né? Pegou o Mauro Rufino também, lateral esquerdo. Mauro Rufino, lateral esquerdo. Era um... Foi campeão lá no primeiro ano ou no segundo ano? Foi. Logo que eu fui para o Jabaquara, deu a sorte, né, a coisa de chegar e aí ganhar o Drauzio bateu no seu... Eu não te disse, garoto. E eles eram o Cartola muito forte, né? O Drauzio, a Ananias, a Luísa, né? Eles juntos aí, eles faziam a diferença aqui. Tinha muito jogo ganho fora de campo. Tinha. Você percebia percebia a atuação deles Demais. Às vezes jogador que não tinha condição de jogo, de repente o dia de jogo estava jogando. Sumia cartão, desaparecia cartão. Como eles faziam as tramas aí por fora, a gente não sabe. Mas que realmente eles usavam... Mas de uma certa maneira não, de toda maneira, compromete mais ainda o jogador a se dedicar, né?
Ah, claro. Não pode boleirar, não pode... Não, sem dúvida. E esses times, talvez, o fator do sucesso do time, não só de ter jogadores também, né, que eram bons jogadores, né, e das posições que tinham, mas com certeza todos eram jogadores que tinham compromisso. E na final, o Jabaquara fez a final com quem, né? Foi contra o Zipa, né? Ou o Industrial? A sua final foi contra o Zipa. Salve, melhor juiz, foi contra o Zipa. No campo do Jabaquara. Foi no campo do Jabaquara, eu lembro que foi. Foi no campo do Jabaquara, foi contra o Zipa. Foi com certeza, não lembro se foi contra o Zipa, porque houve uma outra. Você chegou além de vantagens de benesses do trabalho dentro da usina, chegou a rolar algum bichinho nessas passagens? Tinha muito, né, Valdeci? Tinha muito disso, mas não. O Joãozinho passou em branco? O Joãozinho Macarrão passou em branco? Não, não, usufruir disso sim, mas não em benefício de dinheiro, dessas... Não, mas eu digo a grana mesmo. Não, eu nunca... Não rolou um bichinho? Não, eu tinha... Na verdade, o pessoal falava, comecei a me chamar até de bobo, né? De não aproveitar dessa situação. Mas eu usava mais esse prestígio no sentido de arranjar emprego para as pessoas que estavam à minha volta, né? Até para os meus irmãos. Tem um dos meus irmãos que hoje trabalha na Cesita, muito bem na Cesita, e foi por intermédio do futebol que eu consegui uma alocação. Exatamente. Então eu usava mais, né, o prestígio, a situação de estar... O relacionamento, né? O network. O relacionamento, exatamente. Né? A única vez que eu ganhei alguma coisa, né, que eu lembro na época que eu estava fazendo reforma da minha casa, né, que eu morava no Bela Vista, foi do Iguaçu. Que a turma do Iguaçu, quem eram os dirigentes do Iguaçu, era o pessoal que era diretor da McLaren, a antiga McLaren. José Milson. Isso, José Milson. Né? E eu ganhei algumas tintas, cimento, algumas coisas. Para reformar? Para dar uma reforma na casa. Sobre outras passagens da carreira do Joãozinho Macarrão, inclusive a sua atuação no futsal, na época chamava futebol de salão, né? Do Vale do Aço, com destaque, né, no Casa de Campo, na Uzipa, na Cearia, no Depósito São Jorge. Quem não se lembra, a gente vai falar no próximo bloco do Histórias da Bola. Voltamos rapidinho. Ninguém é líder por acaso, ainda mais há 35 anos. Em todo esse tempo, o Diário do Aço se destacou com um jornalismo inteligente, abrangente e detalhista para construir o diário mais lido da região, proporcionando mais conteúdo, informação e entretenimento para milhares de pessoas. Diário do Aço, 35 anos. Credibilidade que aumenta com a idade. Ô, pessoal, é eu, compadre Mineirinho. Compadre Jair, uai. Nós estamos aqui para convidar vocês, certo nós, todo domingo, 9 horas da manhã e quinta-feira, às 8h30 da noite. programa Mineirinhos na Rocha. Estamos esperando por vocês. Bom demais, uai. O Salão e Buffet Garota de Ipanema tem um espaço amplo e confortável, com uma capacidade para 800 pessoas, com seu ambiente climatizado e com 3 saídas de emergência, de acordo com as exigências dos bombeiros. Possui palco, sonorização e iluminação de boate. E nosso espaço está disponível para casamentos, aniversários em geral, congressos e palestras, disponibilizando também cardápio variado e serviço completo de recepção. Salão e Buffet Garota de Ipanema. Venha de convidado na sua própria festa. Rua Tupinambás, número 30, bairro Iguaçu, Ipatinga. Telefone 3824-8803. Visite também o nosso site www.buffetgi.com.br. Olá, estamos de volta com Histórias da Bola, que nesse terceiro bloco continua conversando com Joãozinho Macarrão, o operário da bola, conforme eu disse, do Industrial, do Bom Retiro, da Uzipa, do Jabaquara, do Grembel e do Iguaçu, e que atuou no futsal regional, conforme eu disse. Joãozinho, em relação ao futsal, como é que foi a sua passagem pro futsal? Você desde garoto também já batia as peladas de quadra, e você começou a conciliar o futsal com o futebol de campo desde o início da carreira, ou foi em meados da carreira? Como é que foi isso?
Foi desde o início da carreira. Na verdade, comecei com o futsal. Né? Como já dissemos aqui no início, né? A quadra lá do Santa Mônica, acho que ali foi o início nosso no futsal. Aqui em Patinga tinha bastante campinho de pelada, de terra batida, né? Mas, na verdade, eu sempre gostei até mais do futsal do que o futebol de campo. E ali, através dessas nossas peladinhas, né? Ali naquela quadra do Santa Mônica, é que tudo começou. E depois que ingressei na Uzi Minas, né? A Uzi Minas incentivava muito, né? Tinha bastante torneio de futebol de salão. Dentro da área da Uzi Minas. Tinha as Olimpíadas internas. Isso, as Olimpíadas internas, torneio de segurança, né, sempre existia. E aí, né, eu gostei muito do futsal e acabei ali começando. E dali, né, como nós já falamos, né, o departamento que eu trabalhava foi representar o industrial no futebol de campo de Patinga, né, e comecei no ali futsal, como amador. Qual foi o primeiro time oficial, federado no futsal? Foi o Zipa. Foi o Zipa. Foi o Zipa. Né, é claro, dentro quando você já jogava no Zipa, né? Já jogava o campo, isso. Campo e salão. Campo e salão, exatamente. Porque não tem nem como. Foi o início, porque na verdade eu comecei muito cedo também, né? Dentro da Uzi Minas, com 14, 15 anos. Um detalhe, abrindo um parênteses aqui, na sua carreira eu observei, foi muito precoce, tanto a inserção no profissional, né? Sim. Quanto no futebol. Você não passou no futebol nas categorias de base, você já foi direto para cima. Não, é verdade. Você foi direto para cima. Só o Mirim lá atrás, que era o time dos amigos, né? Posteriormente, quando chegou, já o Joãozinho Magarrão já teve que enfrentar as feras do amador. E o pessoal até brinca muito, né? Que eu tenho a idade minha falsa, né? É o gato. É o gato, né? Que é gato. Até hoje eles falam, não, você é gato. Porque a gente lembra de você desde, né? O pessoal até mais antigo, né? De antes de mim, que já estava dentro do futebol, né? Porque eu cheguei a jogar com o Gezão. Com o Gezão. Com o Gezão, exatamente, né? Porque eu comecei muito novo, né? Então... O Gezão tá quase 70 por hoje. E como você disse, né? Como eu não passei por categoria de base, aí o pessoal... né, fala, não, você já começou velho então, né? Mas na verdade não, é porque desde novo eu já comecei realmente... O que o futebol de salão ajudava o futebol de campo, ou o que o futebol de campo ajudava o salão, ou não tinha nada a ver? Não, o salão, eu acho que o salão me ajudou mais no campo, a questão do campo. Porque talvez... A rapidez? A rapidez, né? E a questão de também julgar sempre... Hoje não, hoje a movimentação é muito maior, né? Mas naquela época tinha o parado, né? O pivô. Então eu sempre tive a característica do salão ali de jogar com o parado. Então isso, né? Quando eu fui para o campo... Guardar a posição. Guardar a posição, exatamente. E ali a posição de volante ou meia, né? Eventualmente meia direita, né? Então me ajudou muito, né? Tá. Desses times de futsal, qual que mais marcou? O Zipa, Depósito São Jorge... Casa de Campo ou a Cearia? Todos, né, foram grandes times também, tal qual, né, no campo, né, eu tive o privilégio de, por coincidência, jogar nesses times, né, e todos grandes times, né, times que disputavam realmente títulos, né, e marcou o Zipa e o Casa de Campo, né, talvez marcou pela situação de a gente ter disputado alguns campeonatos mineiros. Ah, tá, chegou a disputar campeonatos mineiros. Exatamente, foram 3, me parece, pelo Zipa e 2 pelo Casa de Campo. Encarava Atlético, todos esses times. Né? Isso, Olímpico, exatamente. Né? O Valério, né? Valério, tinha um grande time também. Juiz de Fora também tinha boas agremiações. Isso, e Juiz de Fora, né? Nós disputamos alguns campeonatos lá. Né? E naquela época, a Uzi Minas também incentivava. Eu lembro que o Zipa, disputando o Campeonato Mineiro, a Uzi Minas liberava os jogadores para poder disputar o Mineiro. Né? Tanto em Itabira... Nós tivemos uma temporada, uma semana em Itabira, que era o tempo que disputava as finais, e um tempo em Juiz de Fora também. Você falou em Juiz de Fora, lá no Bom Pastor. No Bom Pastor, exatamente. Qual o melhor jogador de futsal que você jogou com ele? Olha, do pessoal aqui, o Casa de Campo, tinha um time que era muito bom. Era um grupo, talvez pequeno, mas um time que marcou. Que me marcou muito, ter passado por aquele time, né? Deixa eu ver se eu consigo lembrar de todas aqui a escalação. Era Baraque, goleiro. Baraque. Flavinho Maradona. O Mauri, que era primo parente do Paulinho
Galego, né? Galego. O Paulinho, Galego. O Galego, a fera. E eu. Esse time marcou muito. E o Mauri, eu acho que desses jogadores, eu não sei se pela situação também que aconteceu com ele, né, que ele parou muito cedo, né, porque o problema de coração que ele teve que colocar um marca-passo, né, mas ele jogava muito. Ele era fera. Era muito bom mesmo. Diz que então o Cucugueira era melhor que o Galego. Eu acho, o Galego também né, sem comentários, né, também jogava muito, né, mas o Galego prendia muito. O Mauri era mais coletivo. Exatamente, e o Mauri jogava muito para a equipe, para o time. E decidia as partidas. Era decisivo. Era decisivo. O jogador de campo, ele consegue ter uma visão mais periférica, às vezes até acompanhar o que o banco fala com ele, o que o torcedor às vezes enche o saco, né? No futsal, ele consegue, por ser tão mais... tudo menor, começar da quadra, a rapidez, o choque, ele consegue ouvir instruções do banco, da quadra, como é que eu sempre tive essa curiosidade para saber, você tem que fazer igual um lutador de MMA. Em todos os dois você consegue ouvir, mas o salão realmente é mais difícil, né? O embate, né? As partidas, né? A disputa é muito rápido, então você, né, não tem tempo para ficar. O campo você tem mais tempo, né? Você guarda mais a posição, então você realmente ouve e escuta mais as instruções ou a torcida, né? As reclamações. Até para chorar mais também, nada mais. Sim, é verdade, né? E no campo você tem essa Quem que era o mais chorão no futsal? Quem que era o mais chorão no campo que você jogou com ele? Quais eram, né? Rapaz, de eu falar de quem é chorão é até difícil, porque eu era chorão demais. Você era o rei da Você era o chefe? Se eu for dar nome pra alguém aqui, eu vou falar, tá pisando lá, como diz o outro. Você não sua cara tinha espelho, não? É verdade, seria isso, né? E o pessoal, pelo fato, como eu disse antes, de ser muito compromissado com a partida, ou com aquele momento que eu estava vivendo, eu cobrava muito. Cobrava mesmo. Eu sei que eu era muito enjoado. Quem jogou comigo sabe disso. Sabe, cobrava muito. Eu era muito chato. O Zato falava isso com você? Não, mas aí não. Com a arbitragem eu não era muito... Era mesmo com os colegas, com a equipe ali. Isso eu cobrava tanto. E tanto que as equipes que eu passei, né, eu acabei sendo capitão. Né? Eu recebi a tarja exatamente, talvez, por essa característica. Na verdade, é um espírito de liderança de querer... Não é de querer vencer, de buscar a vitória. É diferente. Uma coisa é você querer, outra coisa é você buscar a vitória. Tem essa diferença. Com certeza tem essa diferença. Né? Eu até, né, quando me perguntam, né, a questão de liderança, né, eu até não me coloco como um líder, né? Eu me coloco como um operário. Como aquele que realmente quer ganhar a partida. Né? Talvez por isso eu cobrava muito. E por eu cobrar, né, ele acaba me dando essa condição de ser ali um líder, ser um capitão, né? Mas não me considerava muito líder da equipe, não. Você parou de jogar e foi atuar nos Masters, dito veterano, né? O veterano serviu, ou serve, né? Não sei, serve para contar a história ou para manter viva a chama de que o sujeito nunca vai parar de jogar a bola? Não, para mim não é nenhum e nem outra, não. Para mim, na verdade, né, até hoje, né, ainda já, agora eu não estou disputando os veteranos, não, Master, né, tem uns 3 ou 4 anos que eu parei, mas é manter a condição física, a forma física, de manter em atividade. A questão de saúde mesmo. De saúde, com certeza, né, eu sempre utilizei nesse fato. Você disse anteriormente aí que às vezes a pessoa cria uma frustração, né, e eu conheço muito, né, com relação a isso, de jogar o futebol e não ter conseguido uma carreira, né, no futebol, né, mas eu nunca alimentei essa situação, não. Sempre usei mesmo porque eu sempre gostei, né, e para continuar a manter esse condicionamento físico e estar correndo, que eu gosto. Como se diz, fininho, né? Fininho. Independente de estar do jeito que mamãe falou, independente de estar em campo, na quadra, né, jogando, eu estou sempre correndo. Contusões, não houve contusões, mesmo jogando futsal, com choque, o piso, né, de quadras, não, na época não muito, né, apropriadas, e do campo, jogando muito. Você jogou em Patinho, em muitos campos de terra, etc. Não houve muitas contusões, não? Não. Que eu lembro só no Zipa futsal. Eu tenho esse músculo da coxa rompido. Foi a época que eu
parei um tempo maior com o futebol, mas nunca tive problema de lesão de joelho, tornozelo. As articulações? Não, então. graças a Deus nunca. Quais os campos que eram melhores e mais difíceis de jogar em Ipatinga? Os melhores e os... Não, os campos melhores eram o Zipa, o Industrial, que até hoje aquele campo Industrial é um tapete, né? Realmente é considerado o melhor campo aqui de Ipatinga. Agora, eu não gostava, o Jabaquara, eu não gostava de jogar no campo de Jabaquara. Mas por quê? É um campo muito duro. Ah, duro. Muito duro. Né? E algumas torções, né, não graves, né? Mas que eu tive foi naquele campo ali. E o ideal, né? Que era o Nescau, né? Ali não tinha jeito, né? E no Era Bigode? terra mesmo. No campo de Bigode também era pouca grama, né? Era mesclado, né? Descampado ali, né? Terra e grama. Também era difícil de estar jogando. Então, quando você jogou no Jabaquara, você chorava com a turma para melhorar Não, o campo? reclamava muito. O campo sempre foi, até hoje, aquele campo ali foi sempre muito duro. Tem uma dificuldade. Né? Né? Eu não sei se porque foi elevado o enchimento, né? A terra, né? Ficou muito dura ali, mas até hoje é difícil ali. De tudo isso, ô Joãozinho, o que ficou do futebol para a vida e o que para a vida para o futebol? O que significou essa interação, essa simbiose? O futebol na vida do Joãozinho, o Joãozinho no futebol. Se não fosse o futebol, o Joãozinho não ajudou muito. Né? O futebol, né? Na verdade, como a gente está falando, comecei muito cedo, tanto trabalho, né? A vida no trabalho, como o futebol. Mas o futebol me ajudou muito a criar, né? O caráter, a minha personalidade, né? E mesmo porque eu tive o privilégio, né, só de passar por pessoas que prezavam isso. Né? Sua geração, né? Isso, exatamente. Né? Todos os grupos, as pessoas que comandavam, né, eram pessoas que tinham esse compromisso, essa responsabilidade também de estar cobrando isso dos atletas. Né? Então isso, com certeza, me ajudou muito. E profissionalmente também, né? Porque, como a gente disse aqui, me facilitou algumas coisas, né? A minha projeção dentro da empresa, né? Isso me ajudou, né? Mesmo com o meu compromisso, né? com responsabilidade com o trabalho também, né? A minha dedicação, mas o futebol influenciou, né? Ajudou para que pudesse ter algumas promoções. E, como eu disse aqui, usei também para poder beneficiar algumas pessoas, né? Ajudar algumas pessoas que eu gostava, né? De estar colocando elas aí, inserindo no trabalho, né? Um a serviço do outro, né? Isso, com certeza. Literalmente falando. Literalmente, né? É verdade. A esposa, a Meire, sempre acompanhou. As meninas chegaram a pegar, suas filhas chegaram a pegar, as velhas chegaram a pegar o Joãozinho jogando. A Meire acompanhou muito. Acompanhou, né? Ela acompanhava ou vigiava? Não acompanhava. Ela vigiava. Não, nunca tive problema com relação a isso, não. Eu sempre soube conciliar bem essa situação, né? Na vida Dominar de casado, a situação, literalmente, né? A vida de casado com a prática do futebol. Né? A convivência do futebol. Mesmo porque, já ainda namorando, né? O que eu mais prezava em estar comentando, né? E estar alertando é com essa situação. Na verdade, que eu gostava muito do futebol, né? E quando se envolvia mesmo. E quando solteiro era de segunda a domingo. Você já avisou no início do namoro, falou, ó, vou casar com você, mas eu já tenho a outra que é a bola. E ela acompanhava, né? E quando solteiro, já ainda namorando, ela acompanhava, ia, né, em todas as partidas e gostava, né? Não digo que depois de casado, né, teve que haver ajuste. Com certeza teve que ter. Não teve, isso teve. Né? Mesmo quando começaram a ver as meninas, né? Quando começaram a nascer as filhas, né? Aí a gente ainda querendo manter, né? A mesma tempo de atividade. Ficou muito longo fora de casa, essa coisa, né? E aí teve que dar uma ajustada, uma conciliada com isso tudo. A famosa cobrança veio. É verdade, veio. E aí... As meninas chegaram a te ver jogando? A mais velha. Amador, só a mais velha que andou acompanhando na época já do Iguaçu. Ah, já pegou no Iguaçu, já né? pegou na época do Iguaçu. Andou acompanhando algumas partidas, mas muito nova ainda. Mas, por incrível que pareça, a que menos acompanhou, que é a mais nova, é que... A Marina. A Marina, ela joga. Ah, é? É a grande jogadora de futebol de salão. Ah, ela joga no time, ela disputa campeonato, os times pela Universidade, pela Federal de Belo Horizonte. Ela estuda na UFMG. Na UFMG. E disputa campeonato de futsal. Ela faz fisioterapia. Então, alguém na família tinha que pegar o dele na bola, né? Mas é incrível, mas é verdade. Ao vir os netos, você tem uma netinha por hoje, né? Virão os netos, certamente algum cabeça russa ali com... Na verdade, eu
As pessoas me cobram isso, né? Às vezes falam, você nunca pensou nisso, nunca frustrou, né? Porque não teve isso, filho, um homem, filho, né? um homem, um neto. Eu falei, não, nunca me veio essa... E até foi surpresa, né? Quando essa minha menina mais nova, né? Começou a jogar. Né? Foi até aqui no Industrial, com o Supri, tinha um time feminino, né? E ela pediu, eu lembro na época, né? Ela ainda... tinha uns 13, 14 anos, não, pai, deixa eu brincar. Eu falei, você quer brincar ali? Quero. Eu conversei com o Supri, colocou lá e, por surpresa, até o Supri ainda falou, João, leva essa menina para jogar futebol aí nesse time. Mas o futebol masculino já é difícil, né? O feminino é mais difícil ainda de conseguir uma oportunidade, né? Mas hoje ela joga lá no time do salão da universidade, disputou até mês passado um torneio lá em Goiás e o time dela foi campeão lá. Tá seguindo. Tá seguindo. Futebol nunca vai sair da sua vida, né? Não, com certeza não. Fez parte da minha vida, né? Criou tudo isso que eu tenho hoje, né? Foi adquirido através do futebol e do trabalho, criou essa minha personalidade, meu caráter, né? E as amizades que eu tenho, né? Também, a maioria foram criadas dentro do futebol. Então não tem como separar isso, a vida dessa condição de estar dentro do futebol, não. Eterno como será sempre a sua história no mundo da bola. A gente pôde, com muita alegria, Joãozinho, contar um pouco, né, brevemente, porque a sua carreira, a sua vida é longa no desporto, mas que, resumidamente, a gente pôde trazer, tivemos o privilégio de trazer ao telespectador essas suas passagens. E para você, telespectador, muito obrigado pela companhia, uma vez mais, que acompanhou um outro programa, um outro personagem, com outro artífice, né, do futebol regional ao longo das décadas, o Joãozinho Macarrão. E a você, muito obrigado uma vez mais pela companhia. Continue com a gente e até o próximo programa, se Deus quiser.